Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pessoa, nós estamos aqui no nosso canal no YouTube, canal esse voltado não somente para o estudo, tira dúvidas, certo? Curiosidades da parte do Evangelho, da Bíblia Sagrada por um todo. E nós estamos aqui e você é o nosso convidado. Você que ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, acionar o sininho e todas as vezes que tiver vídeo novo, você será avisado. E também você que nos segue, já se inscreveu no canal, eu estou aqui para lhe agradecer por essa confiança e por esse prestígio, tá bom? Eu quero neste vídeo trazer um texto bastante interessante no livro de Neemias, capítulo 6, versículo de número 15, que diz o seguinte: acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Amém? Queridos, compreendemos e entendemos que Israel, o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, para ser o seu representante aqui da terra, a nação eleita, nós compreendemos e entendemos que o Israel foi chamado para ser uma nação santa, uma nação separada das demais nações, uma nação exemplo para todos os outros povos. Porém, lendo as Sagradas Escrituras, nós vamos entender e compreender que em determinados momentos da sua caminhada, o Israel de Deus cai na apostasia, que é o abandono da fé, cai na idolatria. Logo, nós compreendemos que Deus vai permitir o seu povo passar por alguns cativeiros. E dentre os cativeiros, para nós estarmos tão somente dentro do contexto histórico de Neemias, nós temos que entender e compreender que Neemias está inserido no cativeiro da Babilônia. Por mais ou menos 70 anos, o povo foi escravizado, o povo ficou confinado, trabalhando como escravos na Babilônia. Mais ou menos em 586 a.C., Nabucodonosor sitia a cidade de Jerusalém, destrói as casas, destrói o templo, derruba os muros de Jerusalém e queima as portas da cidade. O interessante disso tudo é que todas as vezes que o povo de Deus caía na idolatria, caía na apostasia, virava as costas para Deus, Deus permitia, através do cativeiro, através de serem subjugados por alguma nação, que o povo tão somente pudesse despertar o desejo de serem livres e voltarem para a presença do Senhor. O interessante de Neemias é que, quando Nabucodonosor invade, destrói tudo, leva os que restarem vivos para a Babilônia, é um dos piores cativeiros que Israel já passou. O interessante nessa história é que, no capítulo 1 do livro de Esdras, a Bíblia vai dizer que para se cumprir as promessas de Deus, proferidas pelo profeta Jeremias, o rei Ciro, despertado pelo Senhor, autoriza uma primeira volta do povo de Deus para Jerusalém. Esse povo volta para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Zorobabel e o povo que volta para Jerusalém. Nessa primeira volta, ele tem tão somente ali sobre a sua incumbência, dentro da sua determinação de reconstruir o templo de adoração ao Senhor. O interessante é que existe uma segunda volta do povo, uma segunda volta para Jerusalém, desta feita sob a liderança de Esdras. Capítulo 7 do livro de Esdras é o retorno de Esdras
para Jerusalém. E o interessante é que Zorobabel volta para reconstruir tão somente o templo. Esdras volta para tão somente ensinar o povo sobre a palavra, os mandamentos do Senhor. E existe uma terceira volta, um terceiro retorno, desta feita em 444 a.C., mais ou menos, sob a liderança de Neemias. Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes. Neemias tinha um cargo de confiança. Neemias tinha um cargo de destaque, porque naquela época, ser copeiro do rei era um cargo de destaque. Aonde o rei estava, o copeiro estava. Aonde o rei se reunia, o copeiro se reunia. Ele estava junto, tão somente para comer ou beber aquilo que o rei iria comer ou beber, para que, se tivesse envenenado, o rei não morresse. O interessante é que Neemias, ali na escravidão, ali na cidadela de Suzã, o nome Neemias, traduzido do original hebraico para o português, significa Deus consola, ou consolo de Deus. Neemias vai ter tão somente a incumbência, a responsabilidade de reconstruir os muros de Jerusalém, que estão em meio aos escombros, destruídos. Mas eu te faço uma pergunta: o que representa uma cidade sem muros? O que representa uma cidade com os muros em meio aos escombros? Uma cidade sem muros, uma cidade com os muros em meio aos escombros, ela tão somente representa, no contexto bíblico, uma cidade sem proteção, uma cidade desprotegida, aberta, escancarada ao ataque do inimigo. Uma cidade com os muros em meio aos escombros, ela é uma cidade que está desprovida, tão somente exposta à vulnerabilidade. O interessante é que os muros de Jerusalém vão garantir a contenção do ataque do inimigo. Os muros de Jerusalém vão garantir a proteção. Os muros de Jerusalém vão garantir a defesa do povo, para não ser pego tão somente em ataque surpresa. Os muros vão significar tão somente a proteção, a guarda, vai garantir a contenção do ataque inimigo naquela cidade. Mas também muro vai significar, vai simbolizar uma separação do povo de Deus naquela época para com as outras nações, devido aos casamentos mistos, relacionamentos mistos. Então os muros simboliza isso, contenção. Muro simboliza proteção. Muro simboliza guarda. Muro simboliza tão somente a separação do povo de Deus. Note que em cima dos muros tinham as torres de vigia. Os atalaias vigiavam, e quando o inimigo vinha, eles avisavam ao demais exército para que eles pudessem se preparar para a defesa. Muro significa defesa. Muro significa proteção. Muro significa contenção do ataque inimigo. Muro tão somente significa separação.
É por isso que Neemias, quando escuta o relato de seu irmão Hanani, a Bíblia vai dizer que ele chora, ele sente na pele, ele se coloca no lugar da nação que está em Jerusalém, iminente ao ataque inimigo surpresa, iminente a uma nova invasão, porque os muros simbolizam a proteção, a contenção do ataque do inimigo. Muro simboliza a separação. Muro simboliza guarda. Estavam guardados. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um que está conosco no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho e todas as vezes que nós estivermos com o vídeo, você será avisado. E para você que já é inscrito, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus de Nazaré.